5 coisas que você pode fazer para melhorar a taxa de conversão de propostas apresentadas para prospects ou clientes e converter elas em vendas. Te interessa o assunto? Vamos falar sobre isso hoje? Vem comigo! Olá campeão, prazer estar aqui com você, Raul Candeloro da Venda Mais. Hoje eu quero falar sobre o terceiro P, essa sequência que eu estou fazendo de P's sobre o código alfa. O primeiro eu falei de posicionamento, o segundo eu falei de presença, hoje eu vou falar de proposta. A proposta é um momento onde basicamente tudo se concretiza. Teu posicionamento, a tua presença se converte tudo agora em um momento de decisão. O cliente tem que decidir, compra ou não compra, coloca a mão no bolso e paga ou não paga. Então é o momento da verdade, se você parar para olhar. E tem muita coisa que a gente pode fazer para melhorar a taxa de conversão, para acelerar a rapidez do processo, porque muitas vezes a venda está demorando para acontecer e quando ela começa a demorar muito, começa a ter outras influências e geralmente a minha taxa de conversão cai. Então eu quero não só melhorar a taxa de conversão, mas melhorar a velocidade dessa conversão também, porque uma acaba influenciando a outra. E hoje eu quero falar sobre você com essas 5 coisas que a gente pode fazer. A primeira coisa que eu queria falar às vezes me perguntam, Raul, qual que seria o maior erro que você vê quando vão falar de propostas? De longe, para mim, é desconectar emocionalmente na proposta do que o cliente ou do que o prospect estava percebendo como grande benefício. Você vê que começa quase como se a pessoa colocasse uma máscara, um capacete, alguma coisa que acontece que a pessoa fica séria, fica travada. Então até ali vinha tranquilo, né? Conectou com o cliente, estava tudo certinho, alinhou, entendeu o que o cliente precisa, faz a proposta, fica séria. Parece uma bibliotecária daquelas de filme, com um óculos sério, assim, falando para todo mundo falar, se comportar. E a proposta vai travada, vai sem gosto, vai sem sal. Aquela história do venha quente, venha frio, não venha morno do que eu tenho. Vai uma proposta morna, que tecnicamente está correta, se você olhar está validada, mas se você olhar e dizer não tem molho, não tem pimenta, não tem energia, não tem alma. Eu vou falar sobre isso, tipo, a tua proposta tem alma? Você olha e se diz, uau, provoca arrepios? Ai, Raul, não, a gente trabalha no mercado super sério. Gente, o negócio é o seguinte, tem um ser humano lá na outra ponta ou é uma máquina que está decidindo? Porque se tem um ser humano na outra ponta, seja qual for o mercado, eu posso conectar emocionalmente, e devo, inclusive, fazer isso. Mas é um comitê, então você deveria conectar com uma proposta única de valor, fazer com que todo mundo se unifique. Então, quando você vai falar de proposta, tem um trabalho que a gente sempre faz, que é a proposta única de valor. É a resposta a uma única pergunta. Por que o cliente deveria comprar da gente e não do concorrente, além do preço? Então, veja, vamos abrir essa frase. Por que ele deveria comprar da gente? Tem um movimento aqui. Não tá tendo uma não decisão. O maior inimigo de uma proposta, muitas vezes, não é a concorrência, é a não decisão. É o cliente optar por não fazer nada. Isso é um inimigo. Então, a primeira coisa que eu tenho que concretizar a venda. Eu quero que ela aconteça. Segundo, porque eu, de todas as opções, convenci o cliente a fazer algo, a tomar uma decisão. Porque eu como opção e não os outros. Terceira, abrindo a frase, eu não quero que isso seja só baseado em preço. Se eu tenho realmente valor para mostrar, e eu já falei que não é só a empresa, não é só o produto, ou serviço ou solução, mas o teu processo de venda deveria ser diferenciado também. Inclusive, a maior blindagem que você tem contra você ter um produto ou um serviço sendo comoditizado, a tua empresa não ser muito conhecida no mercado, é você como vendedor ou vendedora, você que é líder, ter um time que se diferencia através do atendimento, de um relacionamento, de uma conexão diferente. Quando a gente faz uma sequência de perguntas, como a gente viu em presença, quando você faz uma sequência de perguntas diferentes e faz com que o cliente ou o prospect tenha que parar para pensar ou perceba que você é um profissional diferenciado, você vai começar naturalmente a ter uma taxa de conversão maior em propostas. Raramente se fala sobre isso. Então, se eu estou bem posicionado, me posicionei bem, conectei emocionalmente, fiz as perguntas certas, na proposta agora eu concretizo. Eu queria falar com você 5 coisas, é um teste rápido, então você pode olhar, né, nas suas últimas propostas que você apresentou e fazer esse teste de se perguntar, estou transmitindo isso? Aquela história de tá com alma, como que eu transmito, como que eu coloco alma, como que eu coloco pimenta molho, como que eu não vou morno? Primeira coisa, uma sensação de exclusividade. Todo cliente, todo prospect quer sentir que aquela proposta é direcionada para ele ou para ela. Não é um Ctrl+C, Ctrl+V, certo? Não é copy-paste, não é igual para todo mundo. Você pode até ter
né, o que a gente chama de template padrão, uma referência onde basicamente todo mundo está usando a mesma coisa, mas eu tenho que customizar, eu tenho que personalizar, inclusive com toques bem pessoais, comentários que a pessoa fez, palavras que ela usou, situações específicas. Então, quanto mais eu puder fazer com que a pessoa diga, está falando comigo, não com um número, não com mais um, mas comigo, você vai ter muito mais sucesso. Note também que quando eu automatizo processos, faço cadência, régua de relacionamento, coloco IA, CRM, etc., muitas vezes isso se perde. E eu acabo fazendo algo que é eficiente do ponto de vista de relação custo-benefício de energia, de tempo, etc., porque eu automatizo tudo. Eu garanto que vai ser feito, mas está sendo feito morno, está sendo feito sem alma. Então, eu tenho que começar a entender o conceito de premium, e o premium não é caro, é diferenciado, é uma proposta que não é igual a de todo mundo. Então, primeira coisa, uma sensação de exclusividade, a pessoa entendeu que é só para ela. Se eu estou trabalhando B2B, a empresa entendeu que estou fazendo isso só para ela, mesmo que o meu produto seja igual ao de todo mundo. Tem um exercício que eu fazia quando eu estava dando aula de mestrado, que era o seguinte: vamos fazer uma lista de motivos pelos quais as pessoas comprariam parafusos. Vamos pensar em tudo que a pessoa poderia fazer para comprar parafuso. Quer produto mais commodity do que parafuso? Ok, vamos lá, fazer uma lista. E começa todo mundo a anotar, já usei prego isso, para etc, etc. Se eu pego e vou vender pregos, na verdade não estou vendendo prego. Eu estou vendendo porque a pessoa está comprando prego. Eu estou resolvendo um problema ou estou tentando evitar um problema. E eu não posso, da mesma maneira que a gente defende que você não pode ser um tirador de pedidos, você não pode ser um contador de preço. Certo? Você tem que ter uma expertise, você tem que fazer um trabalho. A pessoa pode dizer, não, eu só quero o preço. Você vai dizer, para eu te dar o melhor preço, e você retoma o controle da conversa e você vai dizer, para eu te dar o melhor preço, e aí eu vou fazer uma sequência de perguntas. Volta na questão da presença. A minha presença é uma presença de expertise. E aí eu vou ter que muitas vezes começar a dizer, o ritmo da conversa é aqui, não é só o cliente que dá, ok? Mas lembre, sensação de exclusividade. Segunda coisa, antecipação. O cliente tem que começar a entender que ao comprar de você, algo muito bom vai acontecer. Eu tenho que antecipar uma visão positiva de futuro. Se eu não definir corretamente essa visão positiva, como é que eu vou transmitir isso? Então o cliente, quando olha uma proposta, tem que dizer, tomara que aconteça. Eu quero fechar. Porque senão o que acontece é que eu começo a racionalizar um lado do meu cérebro, vou comentar com alguém, é porque eu não estou antecipando de verdade um futuro muito benéfico. Ou não estou vendo como isso vai acontecer, ou ele não define muito bem o que eu realmente queria. Por isso que é tão importante fazer os passos anteriores. Terceira coisa que eu quero que você pense, está transmitindo autoridade? Transmissão de autoridade vai conectar depois com o último que é de segurança, mas a autoridade é você como expert, certo? Tipo, alguém que entende do assunto, alguém que vai conectar o que o cliente está precisando com o teu conhecimento de mercado, de produto, de serviço, tua experiência, etc. Vai fazer o match, vai dizer minha recomendação, tanto que a gente não está dizendo, né, não está usando outras palavras. A gente não está dizendo minha sugestão, não. Nós estamos dizendo, nós recomendamos. Então comece a usar a palavra recomendar, porque isso te posiciona corretamente e faz com que o cliente passe a olhar para você como um profissional diferenciado. Não é qualquer um falando, isso aqui que você precisa. Não. Eu, como especialista, estou te recomendando isso. Por quê? E aí você conecta com tudo que o cliente falou que precisava e com toda a situação. Quarta coisa que eu quero que você olhe para as suas propostas e questione. Está transmitindo uma sensação de urgência? De novo, a não decisão é um problema. Tem que ter um motivo para decidir rapidamente. E se eu tenho uma visão positiva de futuro e aquilo precisa acontecer, eu tenho que conectar isso com algum tipo de urgência. Quanto antes aquilo acontecer, quanto antes a gente começar, melhor. E também tem a consequência da não decisão. O que acontece se a gente não decidir? Isso também deveria transmitir uma sensação de urgência. A não decisão tem que ter um custo. Tangibilize isso de alguma forma, conecte isso emocionalmente com o cliente. Quinto e último, segurança. Transmitir segurança, porque muitas vezes é a insegurança que faz com que o processo comece a se alongar e não decida. Então, se você consegue trabalhar o que eu chamo de evidências, aí, por exemplo, testemunhais, casos de sucesso, clientes satisfeitos, você tem formas de mostrar que o que você está prometendo realmente vai acontecer. De que o benefício, a visão futura realmente vai acontecer, o preço está correto e você é a pessoa certa para fazer com esse produto ou serviço com a tua empresa. Então, lembre, revisando rapidamente, exclusividade, antecipação, autoridade, urgência e segurança. Faça o teste, pegue as tuas últimas propostas, veja se passa por isso. É isso que a gente vai falar no Código Alpha. Se você tiver mais interesse no curso,
Siga a semana e clique aqui no link embaixo, faça a sua inscrição. Grande abraço, obrigado, boas vendas.